proposta é a da emergência de um ser integral. Nós poderíamos puxar o brilho a esta necessidade planetária, falando da emergência de um ser novo, do novo ser. Mas integral é algo que nenhuma civilização, aparentemente nenhuma cultura historicamente registada, conseguiu manifestar. Então, um ser integral é um novo ser, necessariamente. Integral implica uma união do espírito com a nossa natureza. Implica plenitude afetiva, vitalidade físico-etérica, competência cultural, charme existencial, integridade psíquica e amplitude de visão do cosmos, amplitude de visão cósmica. Nós sabemos que a integridade psíquica prende-se com coisas simples, como deixar de ter pensamentos que não queremos ter, demorar menos tempo a tomar decisões, conseguir distinguir de A para B com mais clareza, etc. Isto é só um exemplo de integridade psíquica. Então, o nosso objetivo é o ser integral. Uma palavra que desde os anos 80 tem vindo a ser associada fundamentalmente aqui no Ocidente, claro. Desde os anos 70, 77, 78, integral tem sido associado a arroz e pão. E uma pessoa compreende que as pessoas vão em busca de pão integral e de arroz integral porque é necessário começar por algum lado. E é uma nostalgia dessa plenitude, desse acordo entre o céu e a terra. O problema é que cada época e cada região, cada cultura militam pela sua natureza parcial contra a integralidade ou contra a integridade, não no sentido ético, mas no sentido existencial e espiritual. É possível ser integral e europeu? É possível ser integral, pleno e eminentemente mediterrâneo? Ou sul-africano? Ou africano? Cada época tem um entendimento da plenitude e cada
cantinho do mundo tem o entendimento da plenitude. Isso não nos interessa. Nós estamos no século XXI e temos a oportunidade de apanhar o fim da história como fibras ópticas. Isto é, colocarmos-nos num ponto, como nós temos dito tantas vezes aqui, um ponto de síntese. A manifestação de um ser integral e a manifestação de todo o potencial de um ser pede, como nós temos insistido, uma compreensão antecipada, uma prefiguração na consciência, de forma que a consciência possa atrair, dar as boas-vindas e compreender a metamorfose rumo a um ser total. Rumo ao ser total. Muitas vezes a mónada já está pronta para produzir mudanças tremendas num ser, profundas, e a mente está desestruturada. Ou as emoções estão presas ao fundo do rio. Ou a memória está danificada por algum trauma. Ou o coração está calcinado pela dor. Está congestionado e fechado. E, no entanto, a mónada e a alma já estão prontas para levar o ser como um todo a um grande salto. E o que nós temos estado a fazer é introduzir, de uma forma progressivamente mais definida, grandes factos. Só como estamos a usar linguagem, eu vou ter que dizer grandes modelos. Mas nós acreditamos que eles são factos. Até agora nós esboçamos o átomo humano. Os raios, só esboçamos. Os deuses dentro dos quais nós existimos. O problema das limitações herdadas, culturais, históricas e genéticas. Vimos a função do círculo na compreensão da psique. Tentámos situar o mito do Ocidente entre a Jerusalém, entre o paraíso terrestre e a Jerusalém terrestre que vem do céu, a Jerusalém celeste que desce. E tentámos situar o self como o meio-dia da história. O self estaria para o desenvolvimento psicológico de um ser, como Cristo está para a iniciação da humanidade inteira. Cristo seria um super self da humanidade inteira. E conseguimos distinguir até um certo ponto alguns fatores que costumam estar amalgamados, como por exemplo a diferença entre ego e egoísmo. A diferença entre personalidade e ego. A diferença entre eu básico, eu psíquico, eu superior, eu sombra, criador imaginativo, e eu consciente, planeador e prospectivo. Claramente está-se a tentar criar uma sensação estereoscópica, a 3 dimensões, de muitas coisas que são plasmadas a 2 dimensões no papel e na academia. E estamos a tentar criar lugar para tudo. É como se nos dissessem, se nós encontrarmos o lugar de cada coisa, fica imenso espaço para respirar. As coisas tiram-nos a respiração, tiram-nos o fogo
e ocupam o espaço quando estão fora do seu lugar. E ao longo destes meses introduzimos, fomos tentando ver o que são as iniciações e a relação das iniciações com a vida. Vida que permanece, como se viu, ilusiva, misteriosa. Afinal, nós estamos habituados a formas que contêm a vida, não é? Que contêm um certo grau de vida. Não estamos habituados àquilo que é o mundo dos iniciados, que é a vida pura, sempre e acima de tudo. E as formas vêm depois, como um suporte. Esta transição de uma consciência alfa, quer dizer, uma consciência que vem do princípio e que foi elaborada a partir e com a filigrana dos nossos neurónios. E que, portanto, é uma consciência que só compreende as coisas narrativamente, progressivamente. E que, portanto, compreende que as formas vão revelando uma qualidade misteriosa. Parecem estar animadas. Parecem respirar. Parecem alegres. Pulsam. Os peixes pulsam. As árvores pulsam. As coisas crescem e desabrocham e dão flores e depois morrem e renascem. A nossa consciência humana, a nossa consciência neurológica é muito habituada a ver esta progressão, este crescimento, o milagre da forma ir ganhando vida progressivamente. E temos pouca prática, porque é assim. Do contrário, da vida infinita, insondável, inesgotável, inexaurível, que a tradição ocidental chama Deus, ir descendo como um orvalho sobre todas as formas. De forma como a pessoa possa dizer, Deus é a vida em mim. Pode não ser a minha identidade, pode não ser a minha persona, não é com certeza o meu self, não é a minha memória, não é o meu savoir-faire. Deus não é o que eu penso, nem o que eu sinto. Mas a vida em mim, aquilo que faz com que eu seja não coisa, no mínimo, é divino. Então nestes encontros nós temos aproximado a grande abstração que está mesmo à nossa frente, como sabes, the elephant in the room. O elefante na sala. A grande abstração que é, que é a vida, da grande abstração que é Deus. Nós estamos tentando aproximá-los. E temos visto que, psicologicamente, a pedra de toque é o self. Espiritualmente, o problema é a iniciação, conduzindo a outra iniciação, conduzindo, portanto, a percepções cada vez mais amplas da vida. E se estes dois fatores estão desincronizados, a evolução psicológica que conduz a um self, que é feito de escolhas, são as nossas escolhas que diluem o self ou o coagulam. São as nossas escolhas que fazem com que o self se dissolva, como açúcar em água quente,
ou que ele ganha a característica do diamante e se vai tornando indestrutível. E nós vimos, como vamos ver mais à frente, que o self cresce dentro de um ovo, dentro de uma casca, dentro de um campo próprio, que é o ego. Não se passa de coisa a self, passa-se de coisa a ego. E do ego nasce misteriosamente um núcleo, por indução do espírito e da alma, do higher self, dentro do ego, e esse núcleo vai crescendo até absorver inteiramente o Calimero andava com os restos da casca do ovo em cima da cabeça. O self vai crescendo até absorver completamente o ego. O ego torna-se uma parte funcional do self, da mesma forma que os rins são uma parte funcional do corpo. Mas no início, o ego é o habitat que permite a consciência de si. Isto parece arcaico, mas como nós temos visto, quanto melhor, quanto mais delicada e ao mesmo tempo firme é a nossa percepção destas coisas nos seus devidos lugares, mais apaixonado / desapaixonado, mais apaixonado / desapaixonado o indivíduo pode existir. Ele pode estar desapaixonado das coisas que prendem e apaixonado das coisas que se movem, que libertam. E não há nada como ter uma visão estereoscópica, quer dizer, volumétrica. O self é ali, o ego é ali, o higher self é ali, isto é o eu básico. Tu começas a respirar. No entanto, nós vimos que recentemente o que nós temos estado a aprofundar é esta percepção de que cada ponto de equilíbrio em nós, cada equilíbrio ecológico em nós, cada harmonia é uma dádiva e é o horizonte, o patamar e, se quiserem, a incubadora, o jardim de uma nova realidade que precisa de nascer. Ora, isto é a própria noção de humildade. Humildade é um conceito fundamentalmente oriental, apesar de os estoicos e depois São Paulo, etc., o terem tornado, digamos, a ideia de humildade começou a ser exportada para todo o Ocidente, mas a ideia de humildade é uma ideia muito complexa, porque quando é mal elaborada, ela fere as pessoas e acaba por paralisá-las. E quando também é mal calibrada, as pessoas perdem a noção da proporção das coisas. Humildade tem muito a ver com o que nós temos vindo nestes 2 últimos encontros a tocar, que é a noção dos 4 nascimentos. A noção de que eu sou o humus de uma coisa que ainda não nasceu. Eu sou só. Tudo o que eu acho lindo em mim é adubo. Isto para dizer de uma forma aceitável. Tudo o que eu acho que é fantástico em mim é o adubo, é a terra composta de um milagre novo que vai nascer. Isto é a definição de humildade. Nós podemos ver humildade como baixar os olhos para o chão, ou andar com a cabeça baixa, ou com as mãos assim. Há pessoas que têm voz humilde, outras têm cara humilde, deve haver roupa humilde. Há muitas formas de... Há uma cosmética da humildade. E realmente essas coisas são um bocado perigosas. Humildade é quando o indivíduo percebe que ele é o humus do novo ser que vem. Que ele é terra, é adubo. Se ele não entende isso, se nós não entendemos isso, podemos ficar paralisados no primeiro nascimento, no segundo nascimento, em alguns níveis do segundo nascimento, em alguns níveis do primeiro, em alguns níveis do terceiro nascimento.
Porque, como vocês imaginam, nós falámos em 4 nascimentos, mas eles têm subníveis. Portanto, se nós formos realmente ao fundo da questão, humildade equivale a proporção. Humildade equivale a posicionamento, a situação. A reconhecer a situação. Da mesma forma que um comando na selva, com mais 5 ou 6 comandos, se ele não tiver um bom reconhecimento do terreno, vai correr mal. Se ele não souber onde está, vai correr mal. Os nascimentos que nós descrevemos são o nascimento físico etérico. Ele é automático e a natureza já conquistou esse automatismo. O nascimento de uma individualidade plena com base na educação combinada com a autonomia. Portanto, o nascimento psicológico. Mais do que sair da casa dos pais, é sair da influência aprisionante de uma mãe e de um pai subjetivos dentro de nós. Não objetivos, subjetivos dentro de nós. E aqui o diabo está à espreita o tempo todo. O diabo é o que vocês lhe quiserem chamar, mas está à espreita. Depois, o terceiro nascimento é este momento em que a própria alma e a psique já iluminadas, quer dizer, a psique iluminada pela alma, decidem transcender a escala humana e abrir-se para o universal. Como vocês imaginam, isso são grandes patamares. Essa abertura para o universal, ela é efetiva em indivíduos como Vishwananda, ou Ama, ou Madre Mira, ou Yogananda. Eu não sou muito do género de avatares, andar assim atrás dos avatares, mas sou mais do género de... Ok, já está, agora vamos... mas esses seres exprimem vetores universais. É complicado para eles ter uma companheira. É complicado ter um companheiro. Porquê um e não outro? Porquê aquela companheira e não outra? Porquê aquele companheiro e não outro? Porquê este país e não outro? Porquê esta língua e não outra? Quando a alma abre em flor para o universal, ela já não consegue, nesse nível, quinta iniciação, não consegue mais dedicar-se a um ponto, podendo dedicar-se sempre que quiser, porque o caudal já não quer confinar-se ao canyon, às margens da individualidade. Então a Madre Mira ou a Amar, que é um ser de uma realização de natureza avatárica, ela abraça, o trabalho dela é abraçar as pessoas nas Nações Unidas e quando fazem puja, esses grandes encontros, então ela só abraça. Aquilo é um bocado caramelizante, porque o abraço ela está a abraçar a humanidade inteira, mas sem perder consciência de cada ser a ser. Mas se nós pedirmos a um desses seres para ele se tornar individual, exclusivo e digamos, exclusivamente dedicado a uma pessoa, a um grupo, a uma nação, a um canto das coisas, ele não consegue. Transcendeu esse nível. Se calhar pode, se receber informações do alto, pode, mas ele já não consegue particularizar-se. É muito importante nós tomarmos consciência disto. Quando nós dizemos que a alma abre em flor, abre em lótus para o universal, nós nos estamos a fazer um poema.
nós estamos a preparar-nos para o facto que há caudais de energia e de força planetária universais. Isto é, cujo amor emana em esfera, cuja dedicação emana em esfera, para todas as direções ao mesmo tempo, que não é dirigido. Isto deve ser visto por nós como o nosso é um potencial sublime. E todo o cosmos está a trabalhar nessa direção. Não sei se me faço entender. Em nós, para nos levar lá. O polegar oponível é uma função física rara. Não há muitas espécies com o polegar oponível. Há 2 ou 3. Num mundo que tem milhares e milhares de espécies. Se o cosmos pode conspirar na direção de os seres adquirirem um polegar oponível, o cosmos está conspirando dentro de nós para a universalização do nosso ser. E isso não somos nós que fazemos. Se eu quiser, no plano da personalidade, universalizar-me, eu vou entrar em falência económica, emocional e mental e psicológica. Olha, vou entrar em falência generalizada. É o caso do senhor taxista que leu que o amor e a luz são a grande verdade e que tudo mais é ilusão e que devemos doar-nos uns aos outros incondicionalmente, e a partir daí começou a levar toda a gente no táxi sem cobrar. Exato. E então entrou em falência. O que ele tentou foi forçar a universalização a partir do plano da personalidade. A universalização é uma dádiva da alma a si própria e marca o momento em que a alma é assimilada ou absorvida pela mónada. Da mesma forma que o ego é assimilado pelo self e o self com o ser psíquico são assimilados pela alma, a alma, já com o ego e o self assimilados, é assimilada pela mónada. E é isso que dá origem à universalização. Mas a universalização consegue ser quente e holográfica. Ou seja, apesar do ser já não poder eleger a partir de um ponto individual outro ponto igualmente individual, ele consegue amar como se mantivesse as ligações individuais intactas. Não sei se me faço entender. Agora, a universalização é algo difícil de compreender porque nós primeiro precisamos de passar pela expansão e pela realização psicoafetiva e espiritual plena, de forma a que depois esse amplexo, essa abundância, começa a curvar na direção da universalização, que é uma espécie de porta estreita para a alma, não para a personalidade, para a alma. Cada nascimento é uma porta estreita, conduzindo a um estágio mais abrangente, onde a vida é mais ampla, menos prisioneira da forma, mais criativa e, sobretudo, misteriosamente mais próxima de Deus, do todo. O primeiro nascimento, o nascimento físico, o segundo nascimento, o nascimento psicológico. Nós só podemos dizer que um ser nasceu psicologicamente quando o self já está a vir ao de cima nele. O terceiro nascimento é o nascimento da alma para o espírito. E o quarto nascimento é o nascimento da mónada para o oceano cósmico. Os hindus chamam isso Nibirkalpa Mahasamadhi, ou a união do espírito de um ser com o Logos sideral. Não com o Logos do planeta Terra ou com o Logos solar, mas com o Logos sideral. E acreditem ou não, mas vocês estão aqui porque acreditam
já nasceram assim. Pronto, tu acreditas. Isso é feito em grutas na Índia. Houve períodos em certas fases da história da Índia em que realmente grandes yogis fizeram o salto para a união com o Logos Sideral, com o Cristo Cósmico, que é só um trampolim para depois uma compreensão do Filho eterno da Trindade. Se vocês lerem a autobiografia de um yogi, quem é que leu a autobiografia de um yogi aqui? Leste? Ok. Há um momento em que Babaji diz: Vou mergulhar na grande corrente. Bom, ele já é um avatar, já é um mestre plenamente realizado. O que é que ele está a falar? Ele está a falar de que a sua mónada, unida à consciência avatárica, pode identificar-se de tal forma com o Logos Sideral, a grande corrente, que ele parte para uma região do ser onde a corporificação é cada vez mais rara ou desnecessária. Isto é só uma maneira de pôr as coisas. Há milhares de maneiras de dizer a mesma coisa, como vocês imaginam. Nesse sentido, nós estamos a falar de etapas, 4 grandes etapas, que são extremamente. Que são muito conhecidas da memória sagrada dos povos. Quer dizer, isto não é, não é assim tão sofisticado, ou então é mesmo sofisticado, se quiserem. Porque desde os índios norte-americanos até aos sufis, estes 4 nascimentos, eles têm bem consciência deles.